Yeah. Yeah. Salve tropinha, como vocês estão? Tá tudo de boa? Tamo de volta para mais um vídeo aqui no canal Lucrando Agora Tips, com os melhores bilhetes para essa terça-feira, dia 20/5 de 2025. Mas antes eu peço, se você é novo no canal e ainda não se inscreveu, se inscreva e ativa o sininho pro YouTube tá te notificando de todos os vídeos novos. Coloca aí sua agenda todos os dias às 19 horas, 7 horas da noite. Temos aí encontro marcado com um vídeo com os melhores bilhetes para você estar lucrando. E não esquece de deixar o like e compartilha esse vídeo com aquele amigo que gosta de bilhetes, pois os bilhetes que a gente faz são os bilhetes mais simples possíveis para estar dando green, ok? Então se inscreveu, deixou o like, ativou o sininho para o YouTube tá te notificando, compartilhou com aquele amigo, não esquece do seu comentário também, hein? Então bora lá fazer os melhores bilhetes para essa terça-feira. Não tem muitos jogos, mas dá pra gente utilizar. Bora lá! Prontinho, tropinha, para essa terça-feira. Selecionei, bora contar comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jogos aí. Temos jogos da Copa do Brasil, Arábia Saudita, temos aqui Premier League, Manchester City em campo, Crystal Palace em campo, só jogão. Temos o Vasco em campo, renda fixa agora o Vasco. O Vasco, na verdade, só apostar no Vasco agora. Temos River Plate e muito mais. Mais de 12 jogos pra gente tá buscando nossos bilhetes. A gente vai ter que pegar leve com esses jogos aí. Ter cuidado aí, por conta que são jogos, como posso falar, não tão legais assim de se apostar. Tem times que oscilam bastante. Os únicos jogos que eu vejo aqui mais interessante é a do Manchester City e Crystal Palace. O jogo aqui do River Plate, do São Paulo e Grêmio. Tirando isso, o Vasco, os outros aqui é para se ter cuidado, ok? Do Alterreto também. Então vamos lá fazer nossos bilhetes. Lembrando, a gente vai fazer por horário, pois assim fica mais fácil de acompanhar os jogos e buscar um possível cash out, ok? Então na hora que você for acompanhando os jogos lá, vai ficar mais legal para você. Então vamos lá, como tem poucos jogos, a gente vai analisar jogo por jogo certinho, para assim fazer um bilhete mais detalhado, beleza? Então bora lá. Temos aqui às 2h15 pela Liga da Bulgária, Setembro Sofia. Lembrando que é playoff de rebaixamento, enfrentando o Lokomotiv Sofia. Confronto para pelo menos um golzinho, acredito que dá para sair. Últimos 5 jogos entre eles, bateu pelo menos um golzinho. E um dado que eu gosto de buscar bastante é 0x0. O último 0x0 foi lá em 1998, de lá para cá não saiu mais 0x0. Ontem aconteceu algo bizarro também, o jogo do Flamengo e Botafogo terminou 0x0 e quebrou um dos nossos bilhetes. Eu não gostei daquilo. O último 0x0 entre eles tinha sido em 2017. Mais de 8 anos sem ter um 0x0 e ontem saiu, cara. Mas é assim mesmo, é a vida, não tem o que fazer. Então para esse jogo aqui, eu tô querendo buscar um golzinho na partida, acho interessante, tem valor. A ODD tá até que razoável para um golzinho. Deixa eu ver aqui agora a favor do time do Setembro Sofia. Como você pode ver, o time do Lokomotiv contra o Setembro Sofia na casa do Setembro vem vindo melhor. Ganhou os últimos 4 confrontos na casa do Setembro Sofia e só perdeu um. Então o jogo do Lokomotiv vem bem. Só que o Lokomotiv fora de casa atualmente, últimos 5 jogos não venceu nenhum, cara. Não vem muito bem o Lokomotiv. Então se eu fosse buscar alguma coisa, eu poderia buscar under goals talvez, ou um gol antes dos 70, 80 minutos também é interessante. Últimos 2 jogos saíram no total 3-5 gols. Deixa eu ver aqui, teve um que saiu 1x0, mas o gol saiu antes dos 70 minutos. Então caso libere uma odd boa para a gente buscar antes dos 70 minutos, a gente pode pegar nesse jogo do Lokomotiv Sofia e Setembro Sofia, ok? Como vocês podem ver aqui, o Lokomotiv é favorito na partida. A ODD tá 1.85.
tá legal. Mas se eu fosse buscar alguma coisa, eu queria buscar talvez um handicap a favor do Setembro, cara. Mas como eu tô vendo que o Lokomotiv vem bem na casa do Setembro, eu vou deixar quieto essa questão de resultado e vou buscar gols, que é mais interessante. Vamos lá, pela África do Sul, o Orlando vai pegar. O Orlando é o segundo colocado, o Mamelodi tá disparado. O Mamelodi todo ano toca o terror aí. Só um time só joga nessa liga. Vai enfrentar um time aqui que é o SuperSport aqui da África do Sul. Orlando favorito, claramente, tá pagando 2, loucura, né? Vai pegar o 16º colocado, tá empatado aqui com o Cape Town em 26 pontos, então caso o Cape Town vence e ele perca, pode acontecer dele ser rebaixado. Para esse jogo aqui, eu tô querendo buscar gols. Um golzinho antes dos 80 é interessante, ou apenas um golzinho na partida. Últimos confrontos: 3-2 Orlando perdeu 3-1, 2-0 SuperSport, 1-1. Orlando não vem muito bem contra SuperSport, na casa do SuperSport não, mas jogando em casa, Orlando dá um caldo. Então para esse jogo, talvez um gol antes dos 80 minutos, se a odd estiver boa, é interessante, ou buscar undergoals a favor do SuperSport, para ele não meter 4 gols, 3 gols, dá pra gente arriscar aí também, ok? E temos aqui o jogo do Al Ittihad versus Al Shabab. Esse jogo aqui eu tô querendo buscar como jogo base, pra ser sincero, um possível over 1,5, bateu tranquilo nos últimos 5 jogos do Al Ittihad fora de casa. O Al Shabab em casa vem muito bem também. Só que o Al Shabab vem muito bem mesmo, hein? Dos últimos 5 venceu 4. É um confronto aqui do primeiro contra o 6º colocado. Al Shabab tá isolado na 6ª, entendeu? Na 6ª colocação. Ele tá quase 13 pontos de diferença do 7º colocado. E tá 7 pontos de diferença do 5º, então tá isolado. Mesmo se ele perder, ele não cai, não perde nenhuma posição. Se ele ganhar, ele também não ultrapassa, ok? Esse jogo aqui, rapaz, vou ser sincero, eu tô querendo buscar handicap a favor do Al Ittihad. Apesar de jogar fora de casa, eu acredito que dá pra gente buscar o handicap mais 2 para o Al Ittihad não perder por 2 gols de diferença. O complicado é que o Al Shabab vem muito bem em casa, cara. Meteu 6-0, 2-0, 2-0, 3-1 no Al Ahly. Rapaz, esse jogo tá complicado. Então dá pra gente pegar talvez 2 golzinhos, ou ambas marcam mais 2,5. Esse jogo aqui é complicado, pode dar uma zebra arretada esse jogo do Al Shabab e Al Ittihad. Então, deixa eu ver aqui cantos, se liberar uma opção de cantos legais, saiu 11 cantos. Deixa eu ver outro jogo que foi 2-1, olha, saiu 11 também. Deixa eu ver aqui onde o Al Ittihad perdeu, saiu 4 cantos só. Cara, rapaz, o Al Shabab em casa vem muito chato, mas eu acho que dá pra gente buscar alguma coisa. Eu acho que talvez eu vou pegar handicap mais 3 para o Al Ittihad e over 1,5, ou pegar undergoals para o Al Shabab. Para o Al Shabab não meter 4 gols, estaria interessante também. Bora lá fazer nosso primeiro bilhete utilizando esses 3 jogos. Setembro Sofia, SuperSport e Al Shabab e Al Ittihad. Bora lá. Prontinho, tropinha, fiz aqui nosso bilhete. Cara, esse bilhete eu gostei dele, só que eu não utilizei o jogo do Al Ittihad como jogo base para esse bilhete. Eu peguei o jogo do Orlando Pirates versus SuperSport como jogo base, ok? Peguei para sair um gol antes dos 80 minutos, então tem que sair um gol antes dos 35 minutos do segundo tempo. Pagando ADD 1.17, maior odd do bilhete. O jogo do Al Ittihad, coloquei para sair um golzinho na partida e pro Al Shabab não meter 4 gols no Al Ittihad. E o jogo do Setembro Sofia versus Lokomotiv Sofia, para sair um gol na partida e pro Lokomotiv Sofia não meter 5 gols no Setembro Sofia, ok? Temos aqui um bilhetinho com ADD 1.50 cravado. Gostei desse bilhete, mas lembrando que temos um jogo base, que é o jogo do Orlando versus SuperSport, então tem que sair um golzinho antes dos 80 minutos, senão é reto. Então bora chama esse gol aí. Eu gostei desse bilhete, comenta aí o que vocês acharam, cara. Eu achei favorável aí, lembrando que você pode editar o bilhete da forma que você quiser, isso mesmo, você pode remover o jogo do Orlando Pirates e colocar para sair apenas um golzinho
no jogo e colocar o jogo do Al-Ittihad como jogo base, buscar um possível over 1,5 e handicap mais 3 a favor do Al-Ittihad, fica a seu critério, ok? Então tá feito o nosso primeiro bilhete, bora lá fazer mais um bilhete utilizando os outros jogos, bora lá! Vamos lá, às 3 horas da tarde a gente tem um deboche aqui, lembrando que é playoff de rebaixamento aqui, enfrentando o Tesla. Rapaz, esse confronto tá um pouquinho complicado porque os últimos 3 jogos não bateu o over 1,5, foi under, 2-0-0 na casa do Tesla e 1-0 pro Tesla na casa do deboche. Ok? Esse jogo, se eu fosse buscar alguma coisa, era um golzinho. Eu tô querendo, talvez, para ser sincero, buscar um handicap aqui a favor do time do Tesla. Talvez. Ou buscar um undergoal. Só que liga holandesa é complicado você buscar undergoals. Talvez aqui um asiático 4, entendeu? Tipo, para não sair 4 gols. Se sair 4, no caso, é devolvido. Um asiático 3, se sair 3 gols é devolvido. Então é complicado aqui esse confronto. Se eu fosse buscar alguma coisa, o complicado é que o deboche vem muito bem em casa. Os últimos 5 jogos não perdeu. Esse confronto tá complicado, hein? Um golzinho na partida, talvez. Os últimos 3 jogos, 2-0-0. Eu acho que talvez eu vou descartar esse jogo, hein, tropa? Vou descartar esse jogo. Eu peguei um 0-0 um dia desses nessa liga, então vou descartar. Às 4 horas da tarde temos o campeão aqui, Crystal Palace, pela Copa da Inglaterra. Rapaz, o que teve de gente quebrando bilhete com esse time do Manchester City. Menos eu e a tropa do VIP, vocês, é claro, né? Porque a gente pegou um winzaço mesmo com a derrota do Manchester City. A gente colocou para sair um gol na partida e pro Crystal Palace não meter 4 gols. Foi lindo, fácil demais. E o Crystal Palace vai jogar contra o Wolverhampton. Rapaz, últimos 5 jogos bateu. Na verdade, 4 deles bateu o over 2,5, o over 3,5 e apenas um não bateu isso. Rapaz, eu tô querendo aqui buscar um golzinho na partida e handicap a favor do Crystal Palace, que em casa vem muito bem. Últimos 5 jogos vem de 5 vitórias seguidas contra o Wolves. Isso mesmo. Agora eu não sei se o Crystal Palace vai jogar com o time titular por conta do título recente da Copa da Inglaterra. Então eu tô querendo buscar aqui gol na partida e handicap mais 2 ou mais 3 a favor do Crystal Palace ou buscar undergoals pro Wolverhampton, ok? Temos aqui o Manchester City, o time paçoqueiro, enfrentando aqui o Bournemouth. Jogão, últimos 5 jogos, 4 deles bateu o over 1,5. Jogando em casa, o Manchester City vem de 4 vitórias seguidas. E quanto o Wolves aqui, o Bournemouth, vem de 5 vitórias seguidas. Então, para esse jogo, eu tô querendo buscar talvez o over 1,5. Mas só que os últimos 3 jogos aqui do Manchester City não bateu o over 1,5. Contra o Wolverhampton, contra o Southampton e contra o Crystal Palace. 3 jogos under, cara. Então o Manchester City tá uma morrinha. Então se eu fosse buscar alguma coisa aqui, eu poderia buscar cantos a favor do Manchester City. Acho interessante. Dá pra gente buscar algo relacionado, entendeu? Um 6,5 cantos ou um 3,5 cantos no Manchester City é interessante, ok? Deixa eu ver o mercado de cartões aqui. O último confronto no 6-1 não saiu muitos cartões. Deixa eu ver, o 4-0 aqui também não saiu. Talvez um under 6,5 cartões dê pra gente dar uma arriscada. Quanto o Wolves mesmo não saiu muitos cartões. Quanto o Aston Villa saiu bastante cartão. Saiu no total 7 cartão. Contra o Leicester aqui, time da parte de baixo da tabela, saiu apenas 5 cartões. Contra o Brighton, saiu, deixa eu ver, 2, 3, 5, 7 cartões. Caraca, vem oscilando bastante quando se trata aqui de Manchester City, hein? Você não sabe se aposta vitória seca, se aposta gol do Manchester City. O mais provável é que ele marque pelo menos em casa. A última derrota dele, onde ele não marcou, foi contra o Liverpool, que foi 2-0. Tirando isso, ele vem marcando em casa. Então eu acho que talvez eu busque pro Manchester City marcar antes dos 80 minutos, como jogo base, talvez. Eis a questão. Temos aqui às 19 horas Vasco e Operário. O Vasco vai jogar em casa. Últimos 5 jogos do Vasco e Operário saiu um golzinho. Vasco e Operário, saiu um golzinho aqui.
e o over 1,5 bateu em todos, desde 2021. Então o jogo para sair um golzinho. Com essa atual fase aí de dinizismo aí, Vasco amassou o Fortaleza em casa. Então dá pra gente buscar gols aqui na partida. Acredito que pelo menos um golzinho e under gols aqui pro Operário seja interessante. Então bora lá fazer nosso bilhete utilizando o jogo do Crystal Palace e Wolves, o jogo do Paçoqueira do Manchester City e Bournemouth e o jogo do Vasco e Operário. Jogão aí, tá mais fácil o Vasco ganhar tranquilo do Operário do que o Manchester City, porque o Manchester City, cara, tá um cavalo paraguaio que tá complicado, hein? Então bora lá fazer nosso bilhete. Maravilha, fizemos aqui nosso bilhetinho. Cara, pra ser sincero, eu preferi não utilizar nem o jogo do Vasco da Gama, nem o jogo do Manchester City como jogo base pro nosso bilhete. Eu achei mais interessante, principalmente por conta das estatísticas, buscar aí o Crystal Palace como jogo base para esse bilhete, ok? Temos aqui, deixa eu mostrar para vocês. Como jogo base, o jogo do Crystal Palace, peguei para sair um golzinho na partida e pro Crystal Palace não perder por 2 gols de diferença. Últimos 5 jogos do Crystal Palace contra o Wolves, jogando em casa, o Crystal Palace venceu todos. Isso mesmo, venceu todos os jogos. Então dá pra gente levar em conta isso aí. E o Crystal Palace vem muito bem jogando em casa. Claro que ele talvez possa poupar alguns jogadores por conta do título recente aí da Copa da Inglaterra. Pode, cara. O Crystal Palace não tem mais chance de ser rebaixado. Não tem mais chance de ir pra Champions League. Ganhou a Copa da Inglaterra. No caso, ir pra Champions League pela classificação direta aí da Premier League. Então, pra que colocar titulares? Então acredito que vai ser um jogo duro. Dê pra sair pelo menos um golzinho aí na partida. Acredito que depois o Wolves ganhar, pode acontecer, mas 2 gols de diferença acredito que não. Então vamos lá, tá feito aqui, ó, jogo base e nossos jogos secundários. Deixa eu mostrar para vocês. Vasco da Gama e Operário para sair um golzinho na partida e 5 escanteios, e o jogo do Manchester City para sair um golzinho e 6 escanteios na partida. Temos aqui um bilhetinho cravado com ADD 1.50. Eu só busquei isso, não busquei mais, não quis arriscar, por conta que a gente tem 2 times perigosos no bilhete. Isso mesmo, eu tô falando de Vasco e Manchester City, e o pior deles é o Manchester City, é claro. Então bora lá fazer mais um bilhetinho utilizando os outros jogos. Ainda temos alguns jogos da Copa do Brasil e outras ligas para estar utilizando. Bora lá. Maravilha, sobrou aqui no total 5 jogos. Eu tô pensando em fazer um super bilhete com esses 5 jogos. O que vocês acham, cara? Para finalizar o vídeo. Então bora lá tentar fazer esse super bilhete, super bingo na verdade. Bora chamar de super bingo. O que acham, hein? Temos aqui Nacional Assunção versus Sport Trinidense pela Liga Paraguaia. Confronto do 5º versus 8º colocado, diferença de 4 pontos de um para outro. Para esse jogo aqui, eu tô querendo buscar um golzinho na partida, apesar de em 2024 ter saído um 0-0. Mas acredito que dá para sair na casa do Sport Trinidense. O último 0-0 entre eles ainda não aconteceu. Não teve um 0-0 entre Nacional e Sport Trinidense, onde o Sport Trinidense jogou nos seus mandos. Então dá pra gente buscar aí um golzinho na partida e talvez a opção de handicap. Eu tô querendo buscar talvez um handicap a favor do time do Nacional. Acredito que seja um time com mais nome do que o Sport Trinidense, só que fora de casa não vem muito bem, e esse time do Sport Trinidense adora empatar. Vem no total 4 empates de 1-1 e venceu o último jogo por 2-1 em cima do 2 de maio. Dá pra gente buscar um golzinho e talvez um handicap mais 3 pro Nacional, tá interessante. Além desse jogo aqui do Nacional e Sport Trinidense, temos aqui pela Liga da Argentina às 8h30 da noite o River Plate, que vem numa sequência absurda de 5 vitórias seguidas, batendo o over 1,5. Rapaz, que coisa linda esse jogo do River Plate. Para over 1,5 tá bonito demais. Uai, eu acho que eu vou pegar como jogo base, hein? O over 1,5 tá pagando 1,40. Tá zoando comigo que tá pagando 1,40, rapaz.
ele vem marcando aqui, ó, nos últimos 5 confrontos contra o Platense e venceu por o over 1,5 bater em todos. Para esse jogo, eu tô querendo buscar ou o over 1,5 ou o gol do River Plate aqui nessa partida. Eu acho que eu vou utilizar como jogo base pro nosso bilhete, hein? Então talvez eu nem faça mais esse super bingo, dá para fazer talvez 2 bilhetinhos utilizando todos os jogos. Temos aqui New Grand Evolution versus Chicago Fire pela Copa dos Estados Unidos. Acredito que dê para sair um golzinho, o ADD tá baixo, eu acho que eu vou... Não vale a pena não. Deixa eu ver handicap aqui, a favor do time da casa. Talvez um handicap mais 2. Esse jogo eu vou descartar. Jogo do Chicago Fire New Grande, descarta. Vamos deixar aqui o jogo do Nacional, River Plate. Deixa eu ver o do Grêmio versus CSA. Grêmio vai jogar em casa. Confronto aqui onde em 2022 o Grêmio venceu por 2-0. Em 2019 venceu por 2-1. Jogo para pelo menos um golzinho tranquilo. Vem saindo um gol desde 2019, principalmente na casa do Grêmio. Acredito que seja um jogo aí pro Grêmio marcar também. Grêmio é favorito pro jogo. Acredito que dê para buscar aqui. Eu tô querendo pegar um golzinho na partida e 4,5 cantos. Tem valor, dá para buscar. Não tá ruim não, ok? Além desse jogo do Grêmio, temos o Náutico jogando contra o São Paulo. São Paulo venceu por 2-1. Esse jogo aqui São Paulo vai jogar fora de casa. Pra ser sincero, cara, eu tenho medo desse time do São Paulo. Eu vou ser sincero com vocês, principalmente com a vantagem. O time já tá com vantagem de 2-1 e vai jogar fora de casa, onde esses jogos fora de casa o gramado é em péssimas condições, assim, contra esses times assim de série C, série D. Acredito que o gramado vai estar ruim, pacas. Então é complicado aqui, tá com cara de um possível 0-0. Eu não vou mentir, eu tenho medo. Esses times grandes assim passa sufoco em gramado, é ruim, parece que nunca jogaram em campo de chão na vida. Então é complicado esse jogo aqui do São Paulo. Talvez eu pegue aqui pro Náutico não meter 3 gols ou um golzinho na partida no máximo, ou eu descarto esse jogo e busco só escanteios talvez, ok? Então bora lá fazer nosso super bingo utilizando esses 4 jogos. Jogo do Nacional, do River Plate, do Grêmio e do Náutico. Bora lá fazer esse bilhetinho. Pronto, tropinha, tá feito aqui nosso super bingo utilizando esses 4 jogos e ficou dessa seguinte maneira. Deixa eu mostrar pra vocês. Como jogo base pro nosso bilhete, eu peguei o jogo do River Plate. Peguei pro River Plate marcar jogando em casa contra o Platense. É o jogo base do nosso bilhete, então tem que sair um golzinho do River Plate, ok? E os jogos secundários são esses daqui, ó. Jogo do Nacional, Sport Trinidense. Pra sair um gol na partida e pro Sport Trinidense não meter 4 gols no Nacional. Jogo do Grêmio, para sair um golzinho na partida e acima de 4,5 cantos. E o jogo do Náutico e São Paulo, pro Náutico não meter 3 gols no São Paulo, ok? Temos aqui um bilhetinho com ODD 1.55, bem favorável. Acredito sim que tem alta probabilidade de win. Meu medo mesmo só é o São Paulo, que outro time para entregar a paçoca, mas como o pessoal tá dizendo, né, um dos melhores times atualmente. Não perde, acho que tá invicto ainda. É um time que não perde, mas para ganhar é difícil. Ganha ou empata, ganha ou empata. Mas é um time que fora de casa vem muito bem, o time do São Paulo. Se você levar em consideração na Libertadores mesmo, o time não tá de brincadeira. Teve jogos aí que eu achei quase improvável o São Paulo vencer fora de casa contra adversários de grande nome, principalmente jogando no seu mando de campo. E mesmo assim o São Paulo se saiu bem. Então acredito que dá sim pro São Paulo 1-0-0, perder por 2 golzinhos, tudo bem. Pior que perder por 2 gols de diferença, São Paulo seria eliminado, por conta que tá 2-1 no agregado. Mas acredito que ele vai segurar, cadenciar e levar a vantagem debaixo do braço aí para garantir a classificação. Ok? Então tá feito o nosso último bilhetinho. Não esquece de comentar o que vocês acharam desse bilhete. E não esquece também de se inscrever no canal. Lembrando que o YouTube recomenda aí. Quem se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Então deixa o like aí, compartilha com aquele amigo que gosta de bilhetes. E não esqueça de comentar. Eu sempre falo isso. Seu comentário é muito importante, cara. Me ajuda a melhorar cada vez mais. Pois assim eu vou saber onde eu tô errando, onde vocês gostam mais de certos tipos
de bilhete e outros não, ok? Eu tento melhorar cada vez mais, então deixe seu comentário aí, eu leio todos os comentários. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui, Trapinha, tamo junto, família.